Eu conheci Deus porque eu queria ficar rico. Olha que loucura, eu queria ficar mais rico. Quando eu atingi o que a gente chama de riqueza, liberdade financeira, foi quando eu peguei e percebi que um vazio continuava dentro de mim. Exatamente. Mas veja, se eu pudesse escolher, eu preferia ter esse vazio rico do que não ter esse vazio achando que iria preencher tendo dinheiro. E a gente tende, assim, você tem uma base da pirâmide onde, putz, se você não consegue se sentir seguro ou se alimentar, é muito difícil você pensar em outras coisas, né, cara? Assim, propósito, etc e tal. Numa hora que você já sente segurança, você consegue se alimentar, você tem uma casa pra dormir, etc. Cara, você começa a pensar em outras coisas. Então, muitas vezes, você começa a pensar em você. Você fala, caraca, eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico. Por quê? Porque você acha que você tem que provar alguma coisa, geralmente, pros outros. Você vive numa sociedade, né? Então, a gente se mede o tempo todo, né? A gente se compara o tempo todo. Eu quero ficar rico. No momento que isso acontece e você percebe que agora você não deve mais nada pra ninguém, você fala, cara, e agora? Agora eu já tenho isso, eu tenho a segurança, tá? Qual que é o próximo passo? Então você chegou onde você queria. E às vezes você sente dificuldade em descobrir qual é o próximo objetivo. E por isso que às vezes esse papo, ele parece não fazer sentido para aquelas pessoas que ainda estão querendo chegar lá. Mas o que eu posso dizer é que quando você chega lá financeiramente, né, você vai começar a se questionar o que é esse negócio que você está sentindo aí dentro. E aí você vai criar várias hipóteses do que é isso. Por exemplo, eu tenho muitos amigos bilionários e que depois de ficar bilionário, eles buscaram a fama. Porque o que eles acharam que ia preencher a vida deles depois do dinheiro em excesso seria a fama e o poder. E a gente começa a buscar isso muitas vezes. Então aí você vê um movimento de bilionários querendo ficar muito famosos. Mas por que eles não precisariam ficar muito famosos? E não é pelo impacto que eles querem gerar. Muitas vezes é um discurso vazio, dizer que é pelo propósito que você quer que seja ampliado, e geralmente não é. E aí você chega lá, você ficou famoso, você tem dinheiro, todo mundo te respeita, e agora? Então, cara, eu acho que você sempre vai procurando qual é o próximo passo. E na minha vida, eu sou um jovem, eu tenho 32 anos, né, cara, sabe disso. E a única coisa que me fez sentir completo de verdade, não é que eu não tivesse próximos passos mais completo, né, foi Deus, de fato. Né? Então, nada me preencheu mais do que isso. Eu queria ficar mais rico. Né? Então, mais rico no sentido de, putz, eu já tinha um negócio, eu tava crescendo, tinha grana. Quando eu falo rico, cara, putz, é que eu uso uma palavra simples para tentar exemplificar o que é isso. Mas eu não sou um cara, eu não costumo usar as palavras, falar que eu sou rico. Eu nunca falo isso, tá? Inclusive não gosto que falem isso. É que tu é o primo rico, né? Mas sabe que eu queria tirar o rico do nome? Eu queria deixar só primo. Eu queria deixar só primo no nome. Mas por questões de SEO, acho que não seria uma boa hoje. Mas eu gostaria de tirar o rico do nome e ficar só com o nome primo. Mas no caso de Deus, assim, putz, eu comecei a ler a Bíblia porque descobri que existia um livro lá dentro cheio de conselhos para empreendedores e para várias outras pessoas também, né? Que era o livro de Provérbios, né? Escrito pelo rei Salomão e tal. Muito legal. E aí eu li esse livro por quase 2 anos, né? Com vários conselhos sobre o negócio. E aí ao longo do caminho eu fui começando a me questionar sobre várias coisas, né? E eu tinha alguns amigos que eram muito próximos de Deus. E aí eles sempre davam boas respostas. Eu comecei a me instigar com isso. E eu comecei a pensar logicamente, não espiritualmente, que se Deus existisse seria ótimo. Porque logicamente existe muito mais sentido na vida quando você descobre que existe algo depois. Porque se você tem a opção de fazer o que você quiser ou ir até onde o seu dinheiro permite que você vá, e você descobre que a nossa vida é finita e não existe consequência após a morte, o seu jeito de pensar pode te levar a lugares estranhos. Porque você entende que se essa é a vida e não existe nada depois daqui, por que não eu atingir o prazer máximo que o meu dinheiro poderia comprar? Então até onde o meu prazer máximo poderia chegar? E no momento que você descobre que Deus existe, ou pensa na possibilidade de ele existir, a lógica te diz que existe uma consequência para o que vem depois. E essa consequência não é uma consequência necessariamente punitiva, mas ela pode ser uma consequência eterna. E em existir uma eternidade, eu prefiro acreditar que faz sentido eu viver uma vida melhor. Não é mesmo? Pelo menos na concepção de quem acredita no que vem depois. Então, no momento que você acredita que isso existe e que a sua vida não vai acabar aqui,
você passa a torcer para que Deus exista. E procurar vestígios que justifiquem necessariamente que existe um motivo maior. E quando você descobre que existe algo maior, todas as outras coisas elas perdem o mesmo impacto que elas tinham. Quando você descobre que existe eternidade, o seu grau de paciência aumenta. Porque você pode ser muito mais paciente. Sua vida não vai acabar daqui a pouco. Existe a eternidade. Então as suas decisões, elas começam a ser muito mais pensadas com mais paciência, com mais clareza, com mais sentido, né? Então, no momento que eu comecei a me questionar sobre isso e crer que se Deus existisse, minha vida poderia ser melhor, porque as dificuldades que a gente passa, elas são justificadas por alguma coisa. Aqueles momentos inexplicáveis, eles têm algum sentido. Aquela pessoa que a gente conhece, que teve alguma doença, existe uma explicação para isso. No momento onde uma injustiça acontece na nossa vida, a gente acredita que tem um bom motivo. Então, no momento que tudo isso começa a acontecer e você descobre que pode existir uma explicação, faz sentido buscar Deus. Logicamente. Então, eu comecei a logicamente buscar Deus. E para pensar, você tem muitas pessoas que falam de forma ilógica sobre Jesus. Porque tem gente que fala, Jesus é gente boa. Mas essa pessoa não acredita em Deus nem em Jesus. Mas se a pessoa diz que Jesus é gente boa, ela não pode esquecer que Jesus disse que era Deus. E se Jesus disse que era Deus de fato, ou ele era um mentiroso, ou ele era um louco, ou ele era Deus. E se era um mentiroso, alguém que chama Jesus de uma pessoa gente boa, não pode chamar um mentiroso de gente boa. Dificilmente vai chamar um louco de gente boa. Então, naturalmente, ou esse cara é Jesus, ou existe uma contradição na falta de conhecimento dessa pessoa. Então, quando você começa a olhar para o sentido lógico das coisas, me parece fazer sentido que Deus existe. Mas eu sou um cara muito pragmático. E mesmo fazendo sentido que eu gostaria que Jesus existisse, por exemplo, ainda me faltava alguma coisa a mais. E aí tem uma passagem na Bíblia dizendo algo do tipo, tal pessoa viu o milagre e aí passou a crer. Eu falei, se está escrito na Bíblia, e a Bíblia é de fato esse grande manual, e alguém precisou ver para crer, eu sou esse cara. Então eu quero ver para crer. E se ele não me mostrar que ele existe, eu não vou crer. E aí a culpa não é minha, a culpa é dele. E não necessariamente ver, mas eu queria uma resposta. Porque eu comecei a refletir logicamente. Se eu sou um cara que hoje falo com 20 milhões de pessoas, eu tive essa vida e eu ainda vou ver muita coisa, seria um desperdício de tempo para Deus não me mostrar que Ele existe. Porque quanto mais tempo eu passo sem acreditar que Deus existe, levando em consideração tudo que está escrito e o grande propósito das coisas, seria uma perda de tempo, inclusive, para Deus não me mostrar que Ele existe, na minha concepção limitada, né? E aí, um amigo meu me sugeriu uma coisa e eu cheguei para Deus, ou seja lá o que era na época, que eu ainda não tinha essa clareza, né? Ou essa crença. Eu falei, Deus. E eu falei de um jeito muito menos político do que isso. Eu falei, Deus, se existe mesmo, dá um sinal em 7 dias. E aí, passou 7 dias e ele não apareceu, cara. Eu falei, então Deus não existe, né, cara? Então Deus não existe, Deus não mostrou em 7 dias. E aí no 8º ele mostrou. Só de sacanagem, não vai ser do jeito que você quer. Exatamente. No 8º ele se mostrou, isso aconteceu. E aí eu fiquei me questionando por que isso aconteceu. Por que no 8º dia e não no 7º? Porra, cara, eu pedi 7. Né? E a conclusão aqui é que Deus ele quis mostrar que existia, mas que as coisas não acontecem no meu tempo, o ensino dele. Quem serve a Deus por dinheiro vai servir ao diabo por um salário maior. Então, se Deus é uma figura de favores, cara, claramente você está confundindo as figuras. Eu acredito que o diabo não é aquele bicho vermelho. Eu acredito que ele é uma coisa bela, bonita, maravilhosa, linda e sedutora, né? Então, existe uma vertente hoje falando sobre Deus como esse fazedor de favores. Aí você tem muito daquela teologia da prosperidade, etc e tal, né? Acho que isso não é Deus, de fato. Eu acho que você não está aqui para receber favores de Deus. Eu acho que você está aqui para servir a Deus. É diferente a lógica, né? Então, uma coisa muito impactante na minha vida foi eu ter essa noção e em um determinado momento eu falei, Deus, que seja feita a vossa vontade.